O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou então o retorno dessas negociações. O encontro entre os dois países deve acontecer na Suíça nos dias 29 ou 30 de junho. A declaração aconteceu durante uma viagem ao Kuwait. Rubio afirmou que o país busca manter a coordenação com as nações do Golfo, que não foram mencionadas no memorando de entendimento assinado entre os Estados Unidos e o Irã no último dia 18. Os países do Golfo sofreram diversos ataques iranianos, principalmente em bases militares norte-americanas. As reuniões previstas para o fim do mês integram um prazo de 60 dias previsto no memorando. E o objetivo é justamente debater o fim permanente do conflito na região, abordando os tópicos mais sensíveis, como o programa nuclear iraniano. Sobre esse assunto, converso agora com o chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Rodrigo Medina Zani. Rodrigo, obrigada por conversar com a gente. Tem como ter esperança? A sensação que eu tenho é que estou num déjà vu eterno sobre isso, né? Reuniões marcadas, porque na verdade vai lá Estados Unidos, marca com Israel. Aí num primeiro acordo de paz, olha, mas não tinha nada do Líbano, então o Líbano foi atacado. Israel não está participando dessas reuniões, então segue os ataques no Líbano. O que está rolando no meio do caminho? Será que agora a gente pode ter uma nova esperança ou deve ser mais um acordo igual aos outros que já ocorreram? Boa noite para você, bem-vindo por aqui. Boa noite, Paula, boa noite a todos que nos assistem. Pois bem, estamos muito distantes, como já era de se esperar, daquilo que foi anunciado no último dia 15 de junho, a propósito do primeiro dia de encontro de cúpula do G7, na França, quando já amargávamos mais de 100 dias de guerra. A paz duradoura que prometia o presidente norte-americano Donald Trump, na verdade, não passa de um memorando de entendimento pelo fim da guerra, o que significa um acordo provisório de paz, que mais especificamente assenta 60 dias de cessar-fogo para que tenham curso negociações já organizadas nos termos de um cronograma de 60 dias e que, sim, podem levar a um acordo definitivo, mas há, pelo menos até o momento, alguns importantes impedimentos para que isso seja efetivamente alcançado, não é? Vale frisar também que o próprio presidente norte-americano já colocou-se à disposição de estender o prazo de negociações caso em 60 dias não se chegue a bom termo sobre os seus principais pontos, o que também já anuncia o intuito de fazer com que esta paz, que nada garante seja duradoura, dure pelo menos até novembro, quando devem ser realizadas nos Estados Unidos as eleições de meio de mandato, as middle elections, quando parte considerável do poder legislativo, de que depende o governo Donald Trump para encaminhamento e aprovação das suas agendas, deve ser renovado. Portanto, nós estamos diante de um esboço na forma de um memorando, né, de paz provisória, muitíssimo frágil e muito incerta em vários dos seus termos, sobretudo porque envolve um ator imponderável, sobre o qual já ficou claro, o governo de Donald Trump não tem total controle. Refiro-me ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que segue uma agenda muito própria, cara ao Estado de Israel, de combate ao Hezbollah, e não pretende desocupar o sul do Líbano, já tendo se manifestado não poucas vezes de forma bastante veemente. Vamos lembrar que o legislativo israelense também passará por eleições e ele tem uma condição muitíssimo mais frágil naquela realidade, não é? De que não abdicará do combate ao Hezbollah no sul do Líbano e que esses acordos de paz que estão sendo conversados com autoridades iranianas sob mediação do Paquistão e do Catar não envolvem Israel, que não abdicará da sua luta naquela região. Vamos lembrar também que para o regime iraniano dos ayatolás é fundamental que a paz acordada com os Estados Unidos se estenda até o Líbano. E, por assim dizer, no mesmo dia em que este acordo de paz era anunciado na aurora do encontro de cúpula do G7,
Horas antes, Israel voltava a atacar Beirute. Eu digo voltava porque na segunda-feira, dia 8 de junho, uma semana antes praticamente, quando vinha a público o gabinete de Donald Trump informar que conversações avançadas de paz estavam em curso, Israel bombardeou Beirute, rompendo com uma frágil paz que vigorava até ali. Portanto, isso informa a precariedade dos termos conjunturais com que uma paz, que nada garante seja duradoura, está sendo costurada. E agora adentra uma segunda etapa, que intensifica as ações norte-americanas, sobretudo declarações por parte da Casa Branca, que tentam manter uma certa distância cautelar em relação ao gabinete do primeiro-ministro israelense. O próprio presidente Donald Trump chegou a sugerir que a Síria lide com o problema do Hezbollah, enquanto fez duras críticas aos ataques israelenses contra Beirute, capital do Líbano, não é? E enquanto o regime iraniano seguia informando que uma paz permanente depende do fim dos ataques ao Líbano. Portanto, essas negociações já nascem severamente comprometidas. Agora, é isso que você falou. Primeiro tem a questão de Israel. Então, vou começar por aí. É de interesse de Israel acabar com essa guerra? Porque, na verdade, talvez se os Estados Unidos não tivessem entrado junto, daria um jeito de ou fariam da parte deles, né, da forma deles. Mas os Estados Unidos entrar junto aos ataques do Irã acabou dando mais força. Conseguiram chegar lá o que quiseram. É de interesse deles agora terminar ou o interesse é muito maior dos Estados Unidos? Até mesmo do que o interesse maior do Irã, porque a gente sabe que isso está prejudicando a imagem e a credibilidade do presidente americano, né? Aqui abre-se uma importante bifurcação. Onde a política externa norte-americana tende a ir para um lado e o gabinete de Benjamin Netanyahu para outro. Não fosse assim, não teria sido esse esforço norte-americano em negociar termos que até então eram impensáveis para a própria Casa Branca serem afirmados como gestos ou atos de traição dos Estados Unidos à aliança com Israel. Houve outras declarações muito duras vindas de Jerusalém, de que Israel não recebe ordem dos Estados Unidos. Isso já havia ficado muito claro quando a revelia dos pedidos do presidente Donald Trump, diretamente feitos a Benjamin Netanyahu, de que não atacasse o Líbano enquanto conversações de paz estariam em curso, foram desobedecidos. Mas até então não havia sido verbalizado. Isso foi dito por autoridades do gabinete do primeiro-ministro israelense. Também fora dito que Israel não era uma república de bananas, uma referência a estados de institucionalidade precária, onde não são incomuns intervenções estrangeiras. Portanto, em que pese o otimismo dos mercados quanto à possibilidade de uma abertura mais permanente do Estreito de Hormuz e um alívio também da comunidade internacional pelo avanço dessas conversações de paz, o elemento mais sensível desse pacto que vem sendo costurado é o alinhamento entre o gabinete do primeiro-ministro israelense e a Casa Branca, não é? Sobretudo porque ficou de fora do memorando elaborado o desmantelamento da infraestrutura de enriquecimento de urânio iraniana. Tudo leva a crer que nessa segunda etapa pouco se avance nessa direção também, uma vez que demanda aí um esforço muito mais detido e que leve necessariamente maior tempo para que o Estado iraniano se comprometa a abdicar do seu programa de enriquecimento de urânio com o propósito de fabrico de armas nucleares. Muito provavelmente, se negocia uma janela que pode ser de 10 a até 20 anos para a retomada do programa nuclear, sabendo-se que
no complexo de Fordo, onde estão as centrífugas mais avançadas, chegou-se já a 60% do grau de pureza para o enriquecimento de urânio, muito próximo dos 90% requeridos para o fabrico de armas nucleares. Mas também já se especula a possibilidade de esse urânio enriquecido a 60% de grau de pureza seja dissolvido no próprio solo iraniano em condições adequadas de segurança. Também ficou de fora do memorando a questão do programa de mísseis balísticos e a atuação regional de grupos fomentados pelo Irã. Isso isso agrava a tensão entre a Casa Branca e o governo israelense, porque são temas prioritários da agenda de Benjamin Netanyahu. Vamos lembrar que grupos como não só o Hezbollah muito especificamente, não é fomentado ayatollahs, mas a própria organização foi fundada em 1979, logo após a Revolução Islâmica dos ayatollahs, e o nome Hezbollah, né, Partido de Deus, foi escolhido pelo próprio Ayatollah Khomeini a propósito. Então, Israel tem razões para seguir adiante no combate a organizações como o Hezbollah, fomentada pelo regime iraniano, tanto quanto os Houthis no Iêmen, o Hamas, né, e a Jihad Islâmica Palestina na faixa de Gaza. Né, o próprio líder da autoridade palestina, Muhammad Abbas, né, é quem informa que o Hamas é fomentado pelo regime iraniano. Portanto, nós temos aí uma clara bifurcação, eu repito, e esse é o ponto mais sensível no que concerne as possibilidades de uma paz duradoura. Dentro de Israel, a oposição ao governo de Benjamin Netanyahu tem empreendido um discurso muito duro, né, em crítica a como a situação vem se desdobrando. Né? O próprio mandato do governo de Benjamin Netanyahu, que segundo a oposição começa com uma guerra, um massacre de 7 de outubro de 2023 e termina com o que está sendo caracterizado como um fracasso histórico, né, da diplomacia israelense, da sua arma de guerra também contra o Irã. Israel vai passar por eleições entre setembro e outubro, não é? E as pesquisas de opinião já informam a possibilidade de uma derrota acachapante do primeiro-ministro nas suas tentativas de permanecer no poder. Há uma queda bastante brutal, não só da sua popularidade, mas também do Likud, a força política que o sustém no poder, e a possibilidade de uma derrota bastante grave no Knesset, o parlamento israelense, portanto, desfazendo-se a coalizão de governo, segundo as pesquisas de opinião que têm sido feitas e divulgadas pela imprensa israelense. Esse é o quadro, em termos conjunturais, interno à realidade israelense e que, repito, informa o distanciamento de Israel da política externa norte-americana, nesse momento bastante conturbado em que depende a vontade israelense de abdicar do combate ao Hezbollah no sul do Líbano para que a paz entre Estados Unidos e Irã possa se solidificar. Agora, professor, e como é que fica a questão da pressão do mundo a respeito do Estreito de Hormuz no meio disso tudo? Só quem, entre aspas, liga para isso é realmente os Estados Unidos, porque o Irã aprendeu que o Estreito de Hormuz é uma arma na sua mão. Israel, como o senhor estava falando, está muito mais preocupado com as suas necessidades, digamos assim, né? Como é que fica essa pressão mundial a respeito disso? Quem sente maiormente essa pressão é o governo Donald Trump, que acaba amargando, nesse momento, eu repito, às vésperas das middle elections, em novembro, o menor índice de popularidade já registrado desde a sua posse, quando uma vitória acachapante em várias frentes o recolocou à frente do Estado norte-americano. Muito se diz, em termos de debate político e, inclusive, internamente aos quadros republicanos, que os Estados Unidos capitularam frente ao Irã e que se espera
desse acordo que dure até novembro, quando quadros do Legislativo serão renovados e se verificará se tem ou não o Poder Executivo base de apoio nas casas do Congresso para aprovação das suas agendas, inclusive com a possibilidade de retomada, caso se reconstitua uma mais firme base de apoio, uma retomada da guerra contra o Irã com repercussões cataclísmicas para a economia mundial. Internamente aos Estados Unidos, essa queda brutal da popularidade de Donald Trump diz respeito à inflação que atinge, nesse momento, o marco de 4,2%, elevando muitíssimo o custo de vida do povo norte-americano, tendo itens da cesta básica do consumidor sido afetados pela alta brutal no preço dos combustíveis, também diz respeito ao aumento do frete marítimo em algo como 400%, do querosene de aviação, ou seja, um custo de vida cada vez mais caro, não apenas para o povo norte-americano, mas pensando nas suas repercussões em termos de apoio internacional, aliados históricos dos Estados Unidos vêm amargando também situações bastante penosas. É o caso do Japão, que tem 80% dos seus recursos energéticos importados e que, portanto, tem o seu custo de vida bastante encarecido pela crise que afeta diretamente a formação dos preços de combustíveis, não é? E eu me refiro a isso de forma irreversível. O petróleo, em que pese o melhor cenário esperado, que é o de um acordo de paz efetivamente duradouro. O petróleo não voltará para abaixo dos $60 o barril, tipo Brent, como havia antes da guerra. Né? Ele volta a baixar, né, para um patamar inferior aos 3 dígitos, mas não deve voltar aos preços anteriores. E não é só o mercado que sai piorado da guerra com a possibilidade de uma paz relativamente próxima. Os Estados Unidos claramente procuram, nesse momento, uma saída para o que pode se estender como um novo atoleiro militar norte-americano no Oriente Médio. E já sai muito pior do que entrou, não é? Porque, vamos lembrar, o Estreito de Hormuz não estava fechado, não havia pedágio para transporte marítimo na região, para o fluxo de navios mercantes, já a possibilidade, temas que está sob a mesa de negociação, é a cobrança ou não da parte da Guarda Revolucionária iraniana de um pedágio sobre as embarcações que por ali passam. Portanto, os esforços, afirmo, desesperados da diplomacia norte-americana, que conta com quadros pouco especializados, não é? Eu já posso até dizer porquê da minha caracterização. Não são poucos os outsiders em matéria internacional que vêm tendo influência sobre as escolhas do presidente norte-americano. Para começar, porque muito claramente essa guerra foi iniciada e muito mal preparada em termos de cálculo de risco político, esperando-se que o regime iraniano dos ayatollahs cairia. Cairia porque, desde o final do ano passado, manifestações populares se adensavam nas principais cidades iranianas, principalmente Teherã, e em que pese o fato de quadros especializados da Central de Inteligência Norte-Americana, a CIA, terem informado que o regime não cairia, né, que ele era suficientemente sólido para manter-se diante as adversidades que ocorriam em termos de protestos populares, né, preferiu o gabinete de Donald Trump atentar para o acordo que vinha de Jerusalém, que vinha do governo de Benjamin Netanyahu, convidando-o para uma guerra contra o inimigo iraniano, apoiados na informação prestada pelo Mossad de que o regime dos ayatollahs cairia. Não caiu, nada leva a crer que será modificado, pelo contrário, com a morte do ayatollah Ali Khamenei, assume uma linha ainda mais dura em termos de negociação internacional e com possibilidades agora, se chegar-se a um acordo que, como consta nessas negociações agora em curso, né, prevê
300 bilhões de dólares para a reconstrução do Irã, provenientes de um fundo internacional, com o uso de dólares norte-americanos, inclusive, né? Mais 100 bilhões de ativos internacionais descongelados, né? Vamos lembrar que o Irã é um dos países mais sancionados do planeta, né? E que agora sanções históricas que prevaleciam antes do início da guerra serão demovidas. Existe uma grande possibilidade de esses recursos serem dirigidos para o fabrico de ainda mais mísseis balísticos e para a retomada do programa nuclear com vistas ao fabrico de armas de destruição em massa, em que pese uma data de papéis que podem ser assinados, onde o regime se comprometa a não fazê-lo. Não é? Sabemos, como nos recorda o célebre poeta Carlos Drummond de Andrade, que os lírios não nascem das leis. E, lembrando William Cabell Bruce, toneladas de acordos em pergaminhos podem se somar, mas apenas o poder pode impor limites ao poder. Muito provavelmente é o que nos espreita para um futuro próximo. Professor, muito obrigada por ter conversado com a gente por aqui. Seguimos acompanhando. Até a próxima. Eu que agradeço, sigo à disposição de vocês. Obrigada.